Hoje é sexta-feira, dia 12, mas não seria nenhuma surpresa se fosse sexta-feira, dia 13, viu? Porque a bruxa tá solta e tá em dose dupla. Hoje a gente acordou e foi surpreendido aí com o pedido da recuperação judicial da empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro, a Light, 11 bilhões de reais. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Mas logo de cara já dou um spoiler aqui. Um dos motivos que estão fazendo a Light sofrer nos últimos anos são os gatos, os furtos de luz, que já representam mais de metade da energia distribuída pela Light. A empresa vem sofrendo bastante aí com os gatos no Rio. Isso, claro, reduz a arrecadação, também gera muito prejuízo. Eu vou mostrar para você mais sobre isso. E em conjunto tivemos aí a informação de que os credores, ou seja, aquelas empresas que a Marisa deve dinheiro, pediu falência. Entrou com um pedido, foram 3 pedidos, não é só de uma companhia, não, são 3. A gente vai entender mais também sobre o caso das lojas Marisa. Vamos começar com a Light. Um dos grandes problemas que a Light enfrenta são os gatos, não é? Essa questão aí vem sendo muito relevante para prejudicar a companhia. Ela vem sofrendo cada ano que passa mais e mais com esses furtos de luz. E eles não trazem apenas prejuízo para a empresa, que a Light arca com boa parte desses prejuízos milionários, realmente faz um rombo na companhia, e não é de agora, é ano após ano, só que o consumidor acaba pagando a conta também. Então aquelas pessoas que acabam furtando, fazendo os gatos, acaba sobrando para o bolso do consumidor. Isso quem diz é a própria Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo super recente em 2022. Para cada R$ 100 que você aí do Rio de Janeiro paga na conta de luz, R$ 10 vai para compensar as perdas devido aos gatos que são realizados aí onde você mora. Em outras palavras, enquanto tem pessoas que não estão pagando, no final do dia é você que está pagando a conta por elas. E a Light sabe que esse problema é muito grande, ela vem testando vários modelos de combate aos gatos, ela conseguiu ter ali uma leve melhora nos indicadores, só que os números de gatos são tantos que ela ainda não conseguiu bater os números estabelecidos pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E toda vez que a Light falha, há penalidades aplicadas sobre as tarifas. Então não tem como a gente falar dessa crise da Light se a gente não fala dos gatos que estão realmente drenando não só a energia ali da Light, mas os recursos financeiros, porque acaba sendo realmente uma bola de neve de problemas para a empresa. Mas não é apenas isso, tá? Tem outras coisas que se somam a esse problema que é gravíssimo, é verdade, como o caso da decisão negativa, mais uma vez a ANEEL entrando em cena. A ANEEL deu uma decisão que foi bem negativa para a Light, determinando que ela devolvesse créditos fiscais relacionados à cobrança indevida de PIS e COFINS dos clientes. Mas quanto que isso se traduz em grana, que é o que interessa para todo mundo no final do dia? Em 2021, a Light teve que devolver 374 milhões de reais e em 2022 conseguiu ser muito mais do que isso, 1 bilhão de reais que ela teve que devolver. E há expectativas que agora, em 2023, mais um alto valor seja devolvido. Aí não tem caixa de empresa que aguente com esses valores altíssimos aí, somado àquele primeiro problema que a gente falou, situação complicada. E para finalizar, o ano passado, o ano de 2022, foi um dos piores anos da história da Light. Ela registrou um resultado muito ruim, um prejuízo de 5,6 bilhões de reais. Ela tinha tido um lucro, para você ter uma ideia, de 398 milhões em 2021. Então você vê como o ano 2022 foi bastante ruim. A justificativa que a empresa deu é desaceleração econômica, que culminou com a redução da demanda de energia por grandes clientes. Somado a isso, também cresceu a inadimplência das pessoas físicas e a dívida da Light, porque a Light tem uma dívida bem grande, acabou custando muito em juros,
justamente porque a gente teve a taxa Selic, a taxa básica da economia, subindo bastante. Então sobe Selic, acaba subindo bastante quanto a empresa tem que pagar com juros. Então ela protocolou hoje o seu pedido de recuperação judicial, as ações pencaram na bolsa 20% aí nessa sexta-feira. Só que você pega o histórico da Light na bolsa, um histórico muito ruim. Eu coloquei o gráfico de longo prazo lá desde o comecinho dos anos 2000 até hoje, no momento que a gente está conversando. Veja que o cara que investiu no longo prazo na Light tomou um prejuízo gigantesco. Ela já chegou a bater lá na casa de R$ 140 por ação e hoje está sendo negociada em 3,74. Não é uma das melhores empresas para o investidor. Acho que aqui está a prova nesse gráfico aqui, né? Em resumo, então a Light, empresa aí do Rio de Janeiro, que atende 31 municípios, mais de 11 milhões de consumidores e com dívidas de 11 bi, pediu a recuperação. Mais uma empresa em 2023 que ou pede recuperação judicial ou entra com pedido de falência. Impressionante esse ano, está sendo uma atrás da outra todo dia. Mas hoje não foi só um, né? Hoje a gente teve dois. Lojas Marisa, que é a nossa segunda parte do nosso bate-papo, tem 3 pedidos de falência abertos por credores. Os caras que a Marisa deve dinheiro, os credores, eles não receberam e aí eles, de acordo com a própria legislação brasileira, podem solicitar pedido de falência da companhia. Só quero lembrar você que isso daqui que a gente está vendo nas lojas Marisa não é nenhuma novidade, porque ela já vem passando por muitos problemas financeiros desde o começo do ano. Você pega essa notícia aqui lá do mês de fevereiro. Ó. Marisa deixa de pagar aluguel a mais um fundo imobiliário. A atual situação financeira da varejista está por trás dos sucessivos calotes. E aí, no comecinho de abril, a Marisa anunciou fechamento de 92 lojas em todo o Brasil nos próximos meses. Então, quando uma empresa para de pagar aluguel, né, começa a atrasar, dá problema no aluguel, e quando ela começa a anunciar fechamento de lojas, você nem precisa ler balanço, você nem precisa ver nenhum balanço, você já sabe que a situação não tá boa. Mas só pra gente tirar aqui a limpo toda essa história, o último balanço divulgado da Marisa foi do quarto trimestre de 2022, ou seja, resultado anualizado do ano passado. E lá ela mostrou que ela tem uma dívida de 874 milhões de reais. Só que quando você subtrai o dinheiro que você tem em caixa, o dinheiro que você tem em aplicações financeiras, você chega ao que a gente chama de caixa líquido, ou seja, você vai pegar a dívida bruta e diminuir o dinheiro em caixa. O caixa líquido dela é menos 560 milhões de reais. Isso é muito, isso é pouco, levando em consideração as lojas Marisa? Tudo vai depender se a empresa está conseguindo ter bons resultados operacionais, ter uma lucratividade, coisa que não vem acontecendo nas lojas Marisa. Ela está tendo prejuízo. Então, aquela dívida ali multimilionária acaba sim se tornando um fardo, porque além dela ser grande, você tem muitas dificuldades de conseguir fazer o pagamento e ela vai aumentando cada vez mais, ainda mais levando em consideração a taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil. Então, se você for ver aqui em 2022, ó, as lojas Marisa tiveram um prejuízo, toda vez que está entre parênteses é prejuízo de 391 milhões de reais. E em 2021 ela também teve prejuízo de 93 milhões de reais. Então realmente a situação das lojas Marisa não é fácil, uma situação de reestruturação, uma situação bem complicada do ponto de vista financeiro. Eu acho que já tá bom por essa sexta-feira, né? Uma notícia ruim aqui, outra notícia lá. Chega de 7-1 por hoje. Forte abraço, excelente sexta-noite para você e até a próxima.